um dono de empresa esgotado e no limite é consequência de uma equipe mal treinada. E bom, né? Vamos à nossa missão de hoje, que é o erro que está mantendo a tua equipe improdutiva. Eu sou Karina Balestrin, sou especialista em gestão de empresas, sou consultora empresarial há mais de 10 anos, criadora do método AVE, um método que já ajudou dezenas de empresários a colocarem a mão no lucro sem depender de sorte, sem se matar de trabalhar, sem precisar de fórmulas mágicas. Eu escuto com muita frequência de alguns empresários e de repente tu vai te identificar com essas frases. Alguns comentários do tipo: mas eu já ensinei diversas vezes, minha equipe não tem jeito, por mais que eu treine, as pessoas não aprendem, parece que é tempo perdido. Ou ainda, eu já não tenho tempo para nada, quem dirá para ficar treinando equipe, quem dirá para ficar lá repetindo várias vezes a mesma coisa. Tem gente que acredita que treinamento é gasto, até porque vai que a pessoa vai embora semana que vem e tu investiu treinando ela. Então vamos desmistificar um pouco esse assunto. Vamos falar um pouco sobre essas ideias que daqui a pouco também passem pela tua cabeça e que são, muitas vezes, as ideias que estão mantendo a tua equipe improdutiva. Primeiro, porque essa frase do eu já tentei e não adianta. Reflita, como foi que tu tentou? Como foi que tu tentou fazer a tua empresa, tua equipe ficar mais produtiva? Como foi que tu tentou fazer com que as pessoas dessem o seu máximo? O que foi que tu usou de estratégia? E é essa mentalidade que está tomando o teu tempo e a tua energia. Por quê? Porque tu está colocando o teu tempo e a tua energia em fazer as atividades. Possivelmente é isso. Porque se tu não tivesse hoje nessa situação de colocar a tua energia em fazer as atividades, tu não teria problema de tempo para treinar a equipe, de tempo para observar o que a equipe está fazendo. Então, muitas vezes esse pensamento errado de não adianta treinar as pessoas, não adianta convidar as pessoas para fazerem da forma certa, não adianta estar ali orientando. Isso tudo, muitas vezes, é o que está te tirando tempo, energia e, no final de tudo, o retorno financeiro, que é o que tu precisa para a tua empresa. Tornar as pessoas mais produtivas requer, sim, um pouco de esforço e dedicação. Requer, sim, um papel de olhar do dono, do gestor. E aí, a gente vai para outros assuntos que eu tenho falado muitas vezes aqui, né? A questão de tu ter tempo para fazer a gestão da tua empresa. Então, são duas situações. Primeiro é tu ter tempo dentro da tua rotina para te organizar e poder te dedicar. E aí, como é que tu vai tornar a tua equipe mais produtiva? Olhando o que eles fazem, acompanhando e direcionando. Porque não adianta tu olhar uma vez o que as pessoas estão fazendo, dizer uma vez para elas: fulano, o jeito de fazer é esse. E tu não acompanhar mais e acreditar que a pessoa entendeu e que a pessoa vai executar exatamente do jeito que tu orientou. Então, muitas vezes, esse cansaço, né? Porque às vezes a gente está cansado de orientar, está cansado de treinar, está cansado de repetir algumas coisas. Esse cansaço de falar está fazendo com que a gente tenha aquele cansaço físico de executar. Porque eu tenho algo que eu digo há muitos anos já, uma frase que é minha, assim, e eu muitas vezes eu digo ela dentro da minha casa também. Eu tenho duas opções. Uma delas é pedir para alguém fazer uma atividade, seja dentro da minha empresa, às vezes dentro de casa, né, quando a gente tem a colaboração da família. Tu tem duas opções. Primeira, tu pedir para aquela pessoa fazer e tu ficar chateado porque tu teve que pedir e a pessoa não enxergou por conta própria. A segunda é tu não pedir para a pessoa fazer, então tu ficou chateado porque a pessoa não fez e tu foi lá e fez. Então, tu continuou chateado em qualquer uma das duas situações, mas na segunda tu teve um desgaste físico. E dentro da empresa não é diferente. Se tu ficar chateado porque alguém não fez e tu continuar não orientando a pessoa para ela fazer ou não direcionando, é dois trabalhos. É chateado porque a pessoa não fez e é cansado porque tu foi lá e fez. Então, essa coisa de orientar, de estar junto no dia a dia, faz sim toda a diferença. E esse estar junto, ele tem etapas.
num momento que tu tá começando a orientar uma atividade, ou mesmo que tu agora, né, já tem equipe, tá na hora que tu viu que não dá, a pessoa não tá produzindo como tu gostaria, e ao mesmo tempo tu não tem dinheiro sobrando para estar aumentando a equipe. Então, qual é o caminho? O caminho é otimizar as tarefas, otimizar as atividades da equipe. Porque só assim a tua empresa vai crescer, as pessoas podendo entregar mais do que elas entregam hoje. Como tu vai saber se elas têm ou não condições de entregar mais? Olhando para as atividades, acompanhando a forma como as coisas é feita. Possivelmente, direcionando um jeito diferente. Porque muitas vezes quem tem o olhar de fazer diferente, às vezes de fazer de um jeito mais ótimo, né, de otimizar um processo, é o dono. Porque afinal de contas, tu tem anos de experiência nessa atividade, tu domina isso que tu faz. Qual é o caminho? É tu direcionar a tua equipe para que eles tenham uma atividade, uma execução ótima daquela atividade. Então, primeiro que tu não pode cansar de falar. Sim, tem coisas que precisam ser repetidas 2, 3, às vezes 5 vezes. Porque a capacidade de entendimento da pessoa que está ali na tua frente, né, da pessoa da tua equipe, é diferente da tua. Então, ela vai precisar, às vezes, ouvir mais algumas vezes. Muitas vezes a gente fala com as pessoas, é só tu pensar, né? Às vezes num grupo tu te comunica com 3, 4, 5 pessoas e cada um entende de uma forma a comunicação. Porque isso também tem a ver com a capacidade da pessoa que está do outro lado de entendimento. Então tu vai passar a orientação, a pessoa daqui a pouco vai entender parte daquela orientação. E tu vai ter que ir lá e ajustar. E tu vai ter que acompanhar até aquilo ficar do jeito que tu tá imaginando. Mas isso só vai acontecer se tu treinar. Se tu parar, olhar para tua equipe, olhar para a forma como as coisas estão acontecendo na tua empresa, olhar onde estão os gargalos de produtividade. Porque sim, quando a nossa equipe está improdutiva, às vezes ela está totalmente bagunçada. Mas ainda que ela esteja totalmente bagunçada, tem vários pontos que são gargalos maiores. Tem algumas questões que são problemas maiores e que dedicam um tempo maior da equipe e às vezes até um custo maior para a tua empresa, além da hora daquela pessoa que está executando, às vezes é retrabalho, né? É até insatisfação do cliente. Então, o quanto tu parar e olhar para a forma como as coisas estão sendo executadas aí dentro da tua empresa, vai mudar a produtividade da tua equipe. E esse é um caminho sem volta. Quando tu implanta o método e a forma de fazer as coisas aí dentro da tua empresa e tu começa a ver resultado, tu não vai mais voltar atrás, tu vai ver que aquele é o caminho. Eu acabei de dar um exemplo que eu gosto muito, né? Esse de que a gente tem 2 caminhos. Um é ficar bravo e fazer, 2 dores. O outro é ficar bravo e orientar outra pessoa. A dor só de ficar bravo. A gente não vai fugir de ter em alguns momentos aquele pensamento e aquela ideia, poxa vida, mas por que que o outro não enxerga? Poxa vida, mas por que que o outro não percebeu que isso aqui está sendo mal feito? Porque às vezes o nosso jeito, a nossa experiência são assim, né, para resolver algo. Mas a gente vai ter que entender que o do outro não é. Então eu preciso orientar, eu preciso direcionar. Eu não posso ter a falsa ideia de que a equipe vai aprender sozinha. Cuidado com aquela ideia de, não, mas eu não acredito, essa pessoa tem tanto de idade, essa pessoa tem tanta experiência, como que ela não sabe fazer isso? Não sabe. Qual é a prova de que ela não sabe? O resultado que não está o ideal. E muitas vezes, conforme o tamanho da tua equipe, o problema só aumenta. Então, enquanto tu não identificar aonde estão os gargalos, enquanto tu não conseguir olhar realmente para os processos da tua equipe para que tu possa treinar e direcionar as pessoas, o teu problema vai só aumentar. Porque aprendizado é algo de repetição. Sempre foi. Então, a gente não pode ter a falsa ideia de que o outro que está fazendo uma determinada atividade, ele tem a capacidade de aprender rápido. E ainda que ele tenha a capacidade de aprender rápido, a gente não pode exigir que ele tenha a capacidade de entender a melhor forma de fazer aquela atividade. Porque nem todo mundo tem isso. Muitas pessoas têm. Tem pessoas que chegam nas nossas equipes que parece que são uns anjos, né? Porque a pessoa é para frente, a pessoa tem vontade de fazer as coisas, a pessoa dá conta do trabalho, tem iniciativa, vai lá, dá ideia, busca, ajuda. Mas esse não é o perfil da maioria. Muito pelo contrário. Este é o perfil da minoria. Então, como nós precisamos de pessoas trabalhando com a gente, precisamos de equipe, porque é o único jeito das nossas empresas crescerem, não tem outro jeito senão treinar e direcionar. E isso a gente faz como? Faz criando um método. Cria um método dentro da empresa de como tu vai conduzir essas situações, e aí sim, faz as coisas acontecerem.
E uma coisa a gente precisa também ter muito claro, que falando isso, falando de entendimento das pessoas, falando de capacidades, tem pessoas que elas realmente já trazem de casa a vida inteira aquela ideia assim, ó, eu tô lá para fazer o que me mandarem. Eu não tô lá para dar opinião. Eu não tô lá para dar ideia. Eu não tô lá para dar sugestão. E ela só vai fazer se tu mandar. E se tu não estiver mandando e orientando, essa pessoa vai ser totalmente improdutiva. E às vezes não é necessariamente uma falta de vontade. É uma falta de visão, é uma falta de capacidade mesmo. As capacidades, elas são diferentes. E aí, muitas vezes, tu tem retrabalho porque a pessoa está fazendo do jeito errado. E ao invés de tu lá e dizer para ela, o jeito certo é esse aqui, tu fica naquela expectativa de que um dia ela vai descobrir o jeito certo, ou um dia ela vai se dar conta de que está errando demais. Não vai. Esse papel é do líder, do gestor, da pessoa que está ali no dia a dia. Então, muitas vezes, um dono de empresa esgotado e no limite é consequência de uma equipe mal treinada.